Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus, Deus os abençoe em Cristo. Amados, antes de nós iniciarmos o tema para esta aula, desta hora, eu quero pedir para você humildemente, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe a informação. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude. Nós temos uma meta de atingirmos 1000 inscritos neste canal o mais rápido possível, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Queridos, hoje nós vamos tratar um assunto importante. Eu quero dizer aqui, nessa introdução, é uma introdução que nós vamos colocar um tema para ela. O que é a igreja? É uma introdução. Não vai dar tempo de nós colocarmos todas as aulas dentro desse tema em apenas um vídeo, mas eu quero falar para você, em uma breve introdução, o que é igreja. O que você acha que é a igreja? É o prédio? O que você acha que é a igreja? As pessoas precisam entender, amados irmãos, que nós temos que classificar a igreja pelo menos em dois termos. Igreja organização, que é o prédio onde as pessoas congregam, onde as pessoas têm as suas reuniões, aonde a parte administrativa administra todo o ministério. O conjunto das congregações que esse ministério tem, ele é administrado dentro desta que nós chamamos igreja organização. É de lá da igreja organização que se deriva a liturgia de muitas denominações dos cultos. É de lá da igreja organização, da administração, da parte administrativa. É de lá que se deriva aquilo que nós chamamos de regimento interno da denominação. É de lá. A igreja organização, os homens têm a ideia, é claro, através das orações, têm a ideia de administrar. E eles podem administrar com seu esforço, eles podem administrar com a sua sabedoria, né? A administração nós chamamos de administração eclesiástica. Então é lá na igreja, organização, que se deriva, que se ramifica para as congregações todo o trabalhar do ministério, tá certo? A igreja organização, ela tem a sua importância. Ela tem a sua importância. Mas Cristo não morreu unicamente nem exclusivamente por esta igreja organização. As pessoas fazem um esforço muito grande, muitos pastores, muitos obreiros fazem um esforço muito grande de trabalhar simplesmente na organização. Muitos trabalham na organização até de qualquer jeito, até de qualquer maneira, né? É a organização. Então, na organização é a parte administrativa e muitos não estão nem aí, trabalham de qualquer maneira. Mas não é esta igreja, organização, que Cristo morreu por ela. Cristo não morreu pela organização, Cristo morreu por a igreja que nós chamamos de organismo vivo. Tá certo? Por 144 vezes o Novo Testamento vai usar o termo igreja. 112 vezes das quais esse termo igreja se deriva da palavra grega eclésia. E esta palavra grega eclésia significa que nós, como organismo, como igreja em Cristo, organismo vivo, fomos tirados para fora do mundo. Então agora nós estamos no mundo, mas nós não participamos do sistema do mundo, porque nós já fomos tirados para fora desse sistema através de Jesus Cristo. Então, a igreja organização tem a sua importância, mas a igreja organismo foi esta igreja que Cristo morreu por ela. Então, por 112 vezes o Novo Testamento usa esse termo igreja, mas para propagar o termo original, que é eclésia, tirados para fora do mundo. Não é a igreja, a denominação, sair para um evangelismo, igreja que saiu para fora, não é isso. A eclésia é o crente salvo, é o organismo salvo que foi tirado por Cristo para fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar mais em nós, porque nós fomos tirados para fora do mundo. Então, Cristo não morreu pela organização, Cristo morreu pelo organismo. Você tem que ter esse entendimento
novo crente, para você não ficar confuso. A organização é onde você cultua, você ceia, você participa dos cultos, das reuniões, é importante, mas mais importante do que a organização é você entender que você, que é a igreja, como organismo vivo, você agora faz parte de um corpo, e este corpo místico nós chamamos de igreja, e este corpo tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Tá certo? A palavra igreja, lá em Mateus capítulo de número 16, verso 13 até o 18, foi a primeira vez que Jesus usou esse termo igreja. Quando Jesus entra numa cidade chamada Cesareia de Filipe, quando Jesus entra naquela cidade, a Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus entrou naquela cidade, muita gente estava falando o nome dele, muita gente exclamando o nome dele, afirmando, perguntando, enfim, era uma multidão. E Jesus chega diante dos discípulos, Jesus pergunta: quem este povo está dizendo que eu sou? E os discípulos tomam a palavra e diz: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e tem alguns que dizem que tu és um profeta. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e Pedro responde para Jesus. Pedro responde dizendo: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica tão feliz com essa resposta que Jesus agora ele afirma para Pedro: Pedro, tu és pedra. Mas sobre esta pedra, dizendo dele, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está falando da organização, Jesus está falando do organismo vivo. E este organismo é todo crente salvo nele. Ele morreu por essa pessoa para transformá-la num organismo que fará parte de um corpo, e este corpo tem um cabeça, este cabeça é Cristo que domina todo o corpo. Você está entendendo? A importância da organização, ela é importante, mas mais importante é o organismo vivo que está no corpo, no corpo. Então, o que é a igreja? Aí nós anotamos aqui o que é a igreja, né? Primeiro, a igreja representa um corpo. A igreja representa um corpo. Imagine um corpo onde tem vários membros. Olhe para minha mão, tem 5 dedos. Cada dedo desse é diferente um do outro, mas é importante para o corpo. É assim o crente salvo. Um é diferente do outro, cada um com o seu temperamento, cada um da sua maneira de agir, mas todos fazem parte do corpo, como organismo vivo, como membro do corpo, a qual Cristo é o cabeça, cada um tem a sua importância. Representa um corpo. Segundo, tem muitos membros. Esta igreja que Cristo morreu por ela, pelo organismo, tem muitos membros o corpo. Terceiro, esta igreja é viva porque foi Cristo que morreu, que pagou o preço por esta igreja. Esta igreja que nós chamamos de organismo vivo. Segundo, porque Cristo é o cabeça dela. Ele pagou o preço por ela e quem domina todo o corpo é este Cristo. Terceiro, por quê? Porque esta igreja viva, esta igreja organismo vivo, não pode funcionar com ideias humanas, não pode funcionar com sabedoria humana. A organização pode funcionar sim com ideias humanas, sabedoria na área administrativa, ela pode funcionar, mas a igreja organismo vivo, ela é teocrática. Quem manda nesta igreja é o Deus Todo-Poderoso, é o Cristo vivo. Então, a ideia só serve para a organização. Para o organismo vivo, ideias de homem não servem. Serve é o que? Revelação de Deus. Serve é o que? Sensibilidade ao Espírito Santo, a fim de que ele possa direcionar para onde vai caminhar esta igreja. E nós chamamos de organismo vivo. É por isso a importância da outra aula, a importância da oração. Amém? Esta é a introdução sobre o que é igreja. A igreja, organização, você lembra? O prédio, o edifício, toda a parte administrativa. A igreja, organismo, é você, salvo em Cristo, enxertado no corpo, como membro do corpo, a qual Cristo é o cabeça deste corpo, e esses membros bem ajustados faz o corpo funcionar como igreja. Cristo não morreu pela igreja organização.
Cristo morreu pela igreja, organismo vivo. E ele usou esse termo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o templo, não é a parte administrativa, é você. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Acredite. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.